Ele colocou um tema ali, ontem, de noitinha. A gente vai ouvindo as coisas que o Santo está falando, e o tema é: quando chega a má notícia? Está preparado para chegar a má notícia? Eu quero trazer um texto aqui, de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, que diz assim, Eclesiastes 9, 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura, ao que tem o juramento. Então, amados, a má notícia, ela pode chegar para qualquer um. O justo, o bom, para o mal. Eu não quero profetizar sobre a igreja, não quero declarar, mesmo que a má notícia, ela não é o fim para nós que cremos em Deus. Mas de repente a empresa pode chegar e falar: vamos cortar os gastos aqui e você foi escolhido. De repente uma enfermidade, de repente um acidente, né? Um dia a má notícia pode bater em nossas portas. E nós temos que estar preparados. Você vê aqui que a Bíblia fala que tudo sucede igualmente. Tudo sucede igualmente. Então, a qualquer momento a gente pode ter uma má notícia, né? A esposa bateu no trânsito. Sempre pode acontecer uma má notícia. Agora, irmãos, eu quero aprender nessa noite com um homem aqui da Bíblia, né, com o rei Josafá, algumas atitudes que ele teve diante de uma má notícia. Então, quem era Josafá? Em 2 Crônica, no capítulo 17, versículos 5 e 6, olha de quem nós vamos estar falando e o momento de quem nós estamos falando. O Senhor confirmou o rei nas suas mãos. Então, alguém estava na direção de Deus, debaixo das mãos de Deus, e todo Judá deu presença a Josafá. Você vê que ele agradava a todos o seu reinado, de modo que ele teve riquezas, glórias e abundância. O coração deles tornou tão ousado a seguir os caminhos do Senhor. Irmãos, sabe o que é ser ousado a seguir o caminho do Senhor? É você fazer coisas assim, incríveis para o Senhor, né? Você ter ousadia na presença de Deus. E ainda ele tirou os lugares altos, os postes da deusa Aserá que havia em Judá. Então Josafá era um homem justo, um homem que estava debaixo da autoridade de Deus, um homem que estava vivendo de glórias e riqueza, um reinado perfeito, o povo todo levando presente para ele. Mas, de repente, vem um enviado lá no inferno e traz uma má notícia. 2 Crônica 20, versículo 1 e 2 diz: depois disso, os filhos de Moabe, os Moabitas, os filhos de Amon, os Amonitas, com alguns Meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então, 3 nações inimigas, eles se juntam para fazer guerra com Josafá. Vamos estar vivendo tão em paz, né? Mas não esses líderes cheios querem fazer guerra. E aqui diz, então vieram alguns que avisaram Josafá. Então vieram alguns que trouxeram a má notícia. Uma grande multidão está vindo contra Judá. Então percebe, queridos, que estava tudo tranquilo, tudo abençoado, mas de repente veio uma má notícia. O Josafá, está vindo uma grande multidão contra Judá. Irmãos, humanamente falando, eles iam sair da água para o vinho. Toda essa paz que eles estavam vivendo, eles iam passar a ser prisioneiros. São 3 nações fortes, 3 nações inimigas, 3 nações que odiavam o povo de Israel. Então acabou a paz, acabou tudo, né? É aquela mudança que aquela notícia vem às vezes, e aquela paz, aquele momento que nós estávamos vivendo, é destruído. É destruído. Mas como eu disse, a má notícia não é o fim. Então vamos estar aqui estudando algumas atitudes que Josafá
esperando uma notícia, mas nós temos que estar sempre preparados. Se o Senhor trouxe essa palavra, é porque Ele vai abençoar a vida de alguém. 2 Crônicas 20, versículo 3, diz assim, ó: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá. Agora, amados, a primeira atitude de Josafá aqui foi ter medo. Nós, como ser humano, mesmo nós somos cristãos, mesmo temos de Deus, homens e mulheres de Deus, nós somos humanos. Então, quando vem uma notícia, é natural de nós termos medo. De repente, uma notícia, uma doença, aconteceu algo, vem o medo. Agora, o que nós precisamos entender que este medo, ele não pode nos paralisar. Esse medo, ele não pode nos destruir. Esse medo, algumas pessoas falam, perdi o chão. Falar igual a Isadora, né? Você é louco, não pensa. Nós não podemos perder o chão quando vem o medo. O medo é natural. O medo é natural. No Salmo 112, no versículo 6 e 7, você vê a palavra de Deus, irmãos? Você vê a palavra de Deus? Então, olha o que diz o Salmo 112, versículos 6 e 7. O justo jamais será abalado. Nós podemos ter medo? Sim, natural. Mas o medo não vai nos abalar. O medo não vai nos tirar do chão. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerás as más notícias. Então o justo jamais será abalado. E quando vir a má notícia, nós não vamos temer. Isso não vai nos bater, isso não vai tirar o nosso chão, não vai fazer nós desistirmos. E seu coração está firme, confiante no Senhor. Irmãos, quando tudo está uma maravilha, tem como saber se eu confio no Senhor? Não temos. A gente só vai saber se nós confiamos no Senhor é quando chega uma má notícia. É quando chega uma má notícia. É aí que nós vamos ver se nós confiamos no Senhor. E sabe, Deus ele não é mal para tratar ninguém como mal. Não sabe que Deus permite às vezes algumas más notícias para que testar se nós realmente confiamos nele. Às vezes Deus coloca algumas situações para ver se realmente a gente confia nele. Porque confiar quando tudo está bom, irmãos, tranquilo. Agora eu quero ver quando chega uma notícia. Só que Josafá, a primeira atitude dele foi ter medo. Agora, a segunda atitude de Josafá, irmãos, diz aqui que ele buscou ao Senhor. E aqui talvez tenha sido a maior falha que nós temos. Quando chega uma notícia, a primeira coisa que nós fazemos é buscar um especialista. Se é uma enfermidade, qual que é o melhor médico, qual que é o melhor hospital. Gente, quem consegue uma vaga para mim, quem consegue isso, a primeira coisa, às vezes a gente vai buscar um médico. Vai buscar alguém que pode nos ajudar, vou buscar meu pai, vou falar com minha mãe, vou falar com alguma pessoa, até mesmo com um pastor. Mas Josafá teve medo, mas a segunda atitude dele foi buscar a Deus. Na verdade, podemos dizer que o medo foi um sentimento. A primeira atitude que ele teve foi buscar o Senhor. Isso, irmãos, é um ensinamento para nós. Queridos, quando nós recebemos uma má notícia, quando você diz se recebeu uma notícia, a primeira coisa, busca Deus. Busca Deus, não tome nenhuma atitude, não precisa falar com ninguém, busca Deus, irmãos. Sabe, e buscar, se eu falar para você, busque lá alguma coisa e você não encontrar, adianta alguma coisa? Então,
Às vezes o sentimento de medo nos impede de uma busca profunda pelo Senhor. O nosso pensamento fica lá na notícia, o nosso pensamento fica lá no problema, e nós acabamos não buscando a Deus. Nós até tomamos uma atitude religiosa. Poxa, eu preciso de Deus, eu vou ali orar, mas nós não buscamos, não encontramos. Porque a Bíblia diz aqui que busca, encontra. Então buscar a Deus não é apenas eu fazer uma oração bem rápida, mesmo que Deus é misericordioso e entende quem nós somos, mas buscar a Deus é diferente, irmãos. Deuteronômio 4:29 diz: então dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então a primeira preparação que nós temos que ter é quando nós temos uma má notícia. Nós busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Sabe, não vacila, não vai atrás de ninguém, não vai atrás de especialista antes de buscar a Deus. E também ele diz aqui que ele apregoou o jejum em toda Judá. Apregoou o jejum em toda Judá. Deixa eu falar um pouquinho disso, vai abençoar a sua vida. É interessante que Josafá fez, que ele não fez o jejum, ele apregoou o jejum em toda Judá. Você que é pai, você que é mãe, você que é amigo, você que está numa comunidade, sabe, às vezes o pai e a mãe se matam em jejum, em oração, deixa os filhos de fora. Às vezes você é líder de algo, você está passando por algo, você deixa as pessoas de fora. Ele pregou um jejum em todo Judá. Aí você fala assim, olha assim, olha aqui, a má notícia chegou, e ela vai tocar em todos. Eu creio que Josafá chamou o povo e falou assim, nós precisamos fazer um jejum, nós precisamos chamar a atenção de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa, porque se esse povo chegar aqui, acabou essa paz. Então ele chamou todo mundo para estar junto. Então às vezes os pais se matam em oração de jejum, os filhos nem sabem o que está acontecendo. Às vezes você é um pai de família, nem com a sua esposa, você conta o que está acontecendo, e você fica batalhando ali, sozinho. Sabe que nós precisamos ali nos unir. Em oração, em jejum, quanto mais pessoas orando, às vezes o que acontece muito também, as pessoas elas querem esconder uma má notícia. Se for um ato de fé que você tem, que você não quer falar, amém, mas olha, você participa de uma igreja, participa de um grupo, procura homens e mulheres de fé para estar ajudando você em jejum e em oração. Nós somos um corpo, nós somos uma família, e na hora está tudo bem, então está tudo bem. Eu me alegro com o que se alegra, eu choro com aqueles que choram. Então Josafá entendeu isso, olha, a guerra é para todos, então todo mundo vai jejuar. E no versículo 2 Crônica 24, diz assim, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, quando eu faço isso, quando eu tenho essa atitude, eu tenho pessoas que vão se agregar nisso. E tem pessoas que Deus vai mandar para me ajudar isso. Todas as cidades de Judá veio ali para buscar o Senhor, para orar, para jejuar com Josafá. E uma atitude bacana no versículo 5, irmãos. 2 Crônica 25, que diz assim, Josafá se pôs de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, casa do Senhor, diante do pátio novo. Diante de uma notícia, você não pode ficar prostrado. Pastor, mas se for o câncer, diante da má notícia, você não pode ficar prostrado. Pastor, na minha idade, eu não posso ficar desempregado diante da má notícia. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar. Isso não pode nos abater. Eu preciso me levantar. Eu preciso me posicionar. A gente não sabe, queridos, como é que estava o coração deste homem. A gente não sabe o coração deste rei. Ele estava na frente de uma batalha. O
verdade, quando a gente está na frente de algum grupo, as pessoas não sabem o que se passa, né, no coração de um líder. Mas o que Josafá fez, ele está dizendo aqui, ó, eu estou de pé. Eu estou de pé. E isso motiva as pessoas a estar de pé. Então, diante de uma notícia, irmãos, não se prostra, não se dobra. Nós temos que se colocar apenas diante do Senhor, não diante da notícia. Se coloque de pé, decida a guerrear, decida a vencer, decida a lutar. Sabe, depois de uma notícia sempre vem uma oportunidade. Uma oportunidade. Talvez diante de um desemprego vem uma porta melhor para você. Talvez diante de tantas coisas ruins que pode estar vindo, Deus tem algo melhor depois disso, mas Ele só vai falar com pessoas que estão de pé. Isso nos ajuda em tudo. Agora é muito ruim, irmãos, quando encontra alguém que está passando uma notícia, essa parte, ela se cai, não tem como, nada pode levantar ela. Então a gente precisa fazer como Josafá aqui, ó, se colocar de pé. E no versículo 13, na verdade, no versículo 13 não é, no versículo 18, 2 Crônicas 20, 18. Diz assim: então Josafá se acostou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Diante de uma notícia, adora o Senhor. Adore. Antes de você saber o resultado, tem uma história que o senhor, a filha dele estava internada na UTI, já desenganada pelos médicos, e ele ficou ali em oração, e a criança teve uma melhora assim sobrenatural, e ela sai daquela UTI, e toda a família estava lá, as pessoas conhecidas começaram a louvar o Senhor, pular, gritar e adorar o Senhor. Eu olhei para ele e falei: mas você não vai fazer isso? Porque você está quieto, você não vai adorar o Senhor, pular. Ele falou: eu fiz isso quando eu estava lá em casa, orando. Adorar o Senhor é certeza, irmãos, da vitória. E meio à notícia, quando eu agradeço ao Senhor, quando eu adoro o Senhor, eu falo: Pai, está em tuas mãos, eu sei que eu vou ter a vitória, eu sei que eu vou receber aquilo que o Senhor quer. Sabe o que isso? A vontade que o diabo tem, que na hora da má notícia a gente fala assim: cadê Deus? Onde você está, Deus? Cadê o Deus? Talvez você não veja muitas pessoas. A palavra que vai sondar no teu coração é: cadê Deus? Será que Deus existe mesmo? Por que eu estou passando por isso? Agora, quando eu adoro o Senhor em meio à tribulação, irmãos, eu estou dizendo: Deus está cuidando de mim. Eu agradeço, eu trago a existência daquilo que não existe. Então a guerra não tinha nem começado, a guerra tinha nada, mas já estava ali adorando, se prostrando e adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu quero estar agora falando, aprendendo com os irmãos a respeito da oração que Josafá fez ao Senhor. Vamos estar lendo aqui no versículo 2 Crônicas 20, versículo 6, até o versículo 12, pausadamente. E no versículo 6, ele reconhece a força e o poder de Deus. Então ele começa a sua oração reconhecendo quem é Deus. Assim como Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu. Você sabe o poder que tem nisso, irmãos? Sabe o que Jesus está ensinando? O Deus que você está falando, o Pai que você está falando, é o Pai que está no céu, é o Deus do céu. E Josafá começa assim, falando isso, ó, e diz, 2 Crônicas 26, 20, versículo 6, e diz: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos?
Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Então Josafá, ele começa essa oração reconhecendo quem é o Deus dele, o Deus que está no céu, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, aquele que dá uma ordem, tudo cessa, aquele que fala, que acontece. Ele está diante de um Deus poderoso, e ele reconhece esse poder, ele reconhece esse Deus. Irmãos, quando nós formos orar, nós precisamos saber para quem nós estamos orando. Nós não podemos ser como as pessoas, às vezes, ignorantes na fé, de boa intenção, mas que ora às vezes como um objeto. Então Josafá entendia a força e o poder que estava em Deus. Que estava em Deus. E no versículo 7 ao 9, ele começa a lembrar o que Deus fez. Então ele sabe aqui do poder de Deus, e ele começa a lembrar daquilo que Deus já fez, as experiências que ele teve, a experiência que o povo dele teve com Deus. Versículo 7. Ó nosso Deus, acaso tu expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Senhor, não foi o Senhor que já livrou uma vez o nosso povo desse inimigo? Tipo assim, Senhor, se o Senhor livrou, você vai livrar de novo. Quem é esse para enfrentar de novo? Se o Senhor já livrou esse, deixando aqui de Abraão, teu amigo, você não é, Senhor, você já fez? Aí ele fala, eles têm morado nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos liberarás. Senhor, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus de todo poder. Não foi o Senhor que curou lá o meu esposo, não foi o Senhor que um dia abriu uma porta para mim, não foi, Senhor, só mesmo, eu sei que o Senhor clamar aqui, o Senhor vai ligar. Quem é essa enfermidade diante de ti, Senhor? Eu já tive experiência com o Senhor. Quem é essa situação? Quem é essa crise? O Senhor já livrou, o Senhor já fez tantas maravilhas. Eu sei, Senhor, eu tenho te adorado, eu sei quem é o Senhor, eu sei o que o Senhor pode fazer. Olha a mente deste homem, irmãos. Para nós hoje, diante de uma má notícia, olha a oração que ele faz. Talvez eu tenha que ficar ali, Deus, esse povo vai nos destruir, Deus. Senhor, socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, o que eu vou fazer agora? Aonde você rei agora? Senhor, eu não vou ficar escravo. Não, irmãos. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Olha quem você é, olha quem você é hoje, quem você foi, quem você é hoje. Olha quem eu sou para estar aqui hoje, misericórdia, Deus. Você acha que Deus não é capaz de mudar a tua vida, mudar essa história diante dessa má notícia? Você acha que Deus não pode transformar essa situação? Nós precisamos entender tudo isso. E no versículo 11, ele faz algo muito interessante, irmãos. Ele fala o problema, a situação, e ele também já fala a promessa. Às vezes ele trabalha nas empresas, o patrão fala, você quer trazer o problema? Traga a solução. Aquilo está funcionando, mas se fizer assim vai funcionar. Mas sempre nós não vamos dar direção para Deus. Mas ele falou a situação e já falou também aqui a promessa. Versículo 11, versículo 10 e 11, né? Diz assim, e agora começa a falar a situação, e agora eles e os filhos de Amon e de Moabe e os de monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas desses desviaram e não destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua prosperidade que nos deste em herança. Senhor, lembra deste povo, Senhor. Um dia o Senhor nos protegeu, agora está invadindo essa terra, o Senhor nos deu por herança. Senhor, foi o Senhor que me deu. E eu posso, irmãos, eu gosto de usar isso que Josafá fala assim.
bondade, misericórdia diante de Deus. Mas quando alguma coisa parece que está tirando da minha mão, fala assim: mas Senhor que me deu, Deus não pode te dar algo para tirar, mas a não ser que não é bom. A não ser que ele te dar algo melhor. Eu quero trazer uma palavra que Deus está falando no meu coração a respeito do filho pródigo, uma palavra bem diferente. Porque o filho pródigo não queria riqueza. Porque o que Deus falou para o meu irmão do filho pródigo é: tudo que eu tenho é teu. Então tudo que ele queria, tudo que ele quisesse, o filho pródigo, ele tinha do pai. O pai era rico, ele tinha riqueza, ele quisesse um boi. O que ele queria era o domínio. Porque tudo que eu tenho é teu, você quer só pedir. Então, às vezes, nós não queremos as riquezas, a nossa herança, nós queremos o que? Poder nós administrarmos. Nós queremos ouvir não de Deus. E na verdade, irmãos, tudo que nós temos, ele é de Deus. A sua casa, ela é de Deus. Quem vai tomar de Deus? A sua saúde, ela é de Deus. Deus me dá saúde, você não tem. Então quem vai tocar na saúde de Deus? Os seus filhos são de Deus. Então nós precisamos pedir para Deus: dai-me meu filho. Senhor, eu administro, que está em tuas mãos. Não tira nada da mão de Deus não, meu irmão. Não tira nada da mão de Deus não. Você viu o que aconteceu com o filho pródigo? Quando a gente faz o que nós queremos, ele caiu lá na nona sala lá com os corpos. Então ele reconhece que eu sou o Senhor que nos deu. Eles vão ter mais força do que o Senhor, do que a sua promessa. Então tudo que nós temos é de Deus. Coloca na mão deles quando vir a má notícia. É de Deus. É Deus que vai lutar, é Deus que vai fazer. Agora no versículo 12. No versículo 12 diz assim, ele reconhece a fraqueza. Ó nosso Deus, acaso não escutarás o juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Irmãos, diante da má notícia, nós olharmos para nós, você vai ver que nós não vamos poder fazer nada. Tem coisas, mas ele fala assim: mas Senhor, quem somos nós? Dá uma força para a gente tirar essa grande multidão que vem contra nós, mas nossos olhos estão em ti. Diante da má notícia, olhe para o Senhor. Diante da má notícia, olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos da fé, olhe para o Senhor. Se você olhar para você, querido, você vai ver que você realmente não tem força. Eu não tenho força. Tem coisas que é muito superior à nossa força. Então, Jesus está falando de só assim: se depender de nós, acabou mesmo. Acabou. Mas nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, no versículo 15 e 17, 2 15 17, Jaziel disse: escute com atenção, todo Judá, morador de Jerusalém, rei Josafá, assim diz o Senhor, igreja, em nome de Jesus, não tenha medo, nem se assuste por causa dessa grande multidão, por causa desse problema, por causa dessa má notícia, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Então, diante da situação, meu irmão, aleluia, diante dessa situação, diante dessa má notícia, não se assuste, não se assombre. Essa luta não é sua, essa luta é Deus, Ele vai lutar com vocês. E no versículo 16 diz: amanhã vocês virão ao encontro dele, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tome posição, fique parado
e veja a salvação que o Senhor lhe dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenha medo nem assuste. Amanhã saia no encontro dele, porque o Senhor está com vocês. E para encerrar, versículo 20 ao 22, segunda Crônica 20, versículo 20 ao 22, diz assim: na manhã seguinte eles levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao sair, Josafá se pôs em pé e disse: escute, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creia no Senhor, seus deuses estarão seguros. Creia em Deus, e vocês estarão seguros. Creia em Deus, que a notícia vai vir, e vocês vão estar seguros, vocês vão estar fortes, Deus vai estar segurando vocês. Agora ele diz: creia nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Irmão, a unção que você crê, a unção que você recebe. Se você não crê que ele está ministrando, esquece, meu irmão. Esquece, você não vai receber nada. Talvez você estaria melhor do que eu para estar aqui, mas nessa noite o Senhor escolheu a mim. Então creia nos seus profetas e vocês prosperarão. Vocês terão vitória. E diz assim, ó: depois de se aconselhar com o povo, Josafá examinou os que iriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do deserto, e iria louvar a Deus, dizendo: dê graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moab, mas do mundo Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Eu não sei qual é o inimigo, eu não sei qual é a má notícia que chegou na tua casa, que chegou na tua vida, ou se vai chegar, meu querido. Mas cante louvor, coloca as terras de louvor, adora o Senhor, e quando você começar a cantar, louvar, adorar, exaltar, confiar, o inimigo cai por terra em nome de Jesus. Essa notícia não é para derrubar, essa notícia é para glorificar o Senhor. Amém? Você crê? Vamos ficar de pé.